aqui a nossa aula. Bom estar com você, um bom dia, né? Nós estamos colocando esse vídeo aqui sempre no domingo de manhã. Então é muito bom estar com você nesse novo projeto da Segunda Igreja Evangélica Batista de Araraquara. É um projeto de uma escola bíblica discipuladora e, nesse caso, agora uma escola bíblica virtual. A nossa intenção é poder dar a você um pouco mais de ferramentas para estudar a Palavra de Deus. Então, durante esse tempo agora, nós vamos fazer um estudo mais profundo e vamos investigar um pouco mais sobre cada livro da Bíblia, fazendo um panorama desses livros. Então, esse estudo agora chama-se Panorama Bíblico. E nesse Panorama Bíblico, a nossa intenção é que você compreenda quais são os conteúdos ou que está por trás de cada um dos textos bíblicos, de cada um dos livros bíblicos, que você possa aprender cada vez mais sobre eles e, conhecendo o pano de fundo desses livros, você ir um pouco mais fundo e entender a mensagem enquanto você estuda a Palavra de Deus. Nesse instante, nós vamos começar nesse dia, hoje, no nosso primeiro estudo, essa aula 1, você vai conhecer o Antigo Testamento a partir de Gênesis. Então vamos juntos estudar essa Palavra de Deus. Eu quero só salientar que esse material não é completamente meu, mas dividido aí entre um material da editora Cristã Evangélica e também um pouco do material do meu amigo pastor Edson Almeida, que ele preparou para a sua igreja, a Primeira Igreja Batista em Garça. E esse material tem como finalidade isso, né? Dar um pouco de ferramenta para que você conheça mais a Palavra de Deus e aprenda mais sobre esses fantásticos livros que compõem as Escrituras Sagradas. Então hoje nós vamos ver esse material, vamos estudar juntos e nessa pesquisa vamos conhecer mais um pouco. Mas vamos lá, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Muito obrigado, Pai querido, pela oportunidade de ler a Tua Palavra, de conhecer a Tua Palavra, de estudar, ó Deus, sobre cada um desses livros da Bíblia. Nós pedimos, ó Pai, que ilumine nossa mente e o coração, para que possamos aprender cada vez mais, para a honra e glória do Teu nome santo, hoje e sempre. Amém e amém. Lembrando, se você quiser, deixa a sua pergunta aqui nos comentários e eu estarei respondendo para você a cada uma das perguntas que for feita. A nossa intenção é exatamente essa: crescimento, compartilhamento, ok? Vamos lá então? Vamos estudar um pouquinho do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, nós temos uma visão fantástica sobre como tudo começou. Então, essa é a ideia do livro de Gênesis, avaliar sobre como tudo começou. Então, qual é o nosso alvo? Ter uma visão geral, o nosso alvo é saber, né? Ter uma visão geral do livro de Gênesis, com ênfase em todos os começos. O nosso alvo é sentir, desejar conhecer mais acerca do Criador, quem é Deus, quem é o Criador de todas as coisas, e motivar você a agir louvando o Senhor por todos os seus atributos. Assim sendo, então vamos lá. Gênesis, nessa pequena introdução, Gênesis é o primeiro livro do Antigo Testamento. A ordem em que aparece no cânon reflete a sua importância como a semente de toda a teologia e toda a história que são desenvolvidas no Antigo e no Novo Testamento. Então tudo começa com Gênesis. Ele é o ponto inicial da história, é o livro inicial. Ele fala sobre os pontos iniciais da história, como tudo começou. Então, as histórias narradas ali explicam a origem do homem e do povo de Israel. É a história da humanidade e também a história da salvação. Estudando Gênesis, note, você vai ver como Deus cuida do homem desde o princípio do mundo, como Deus agiu a fim de que o homem pudesse estar cada vez mais próximo dele. O livro de Gênesis foi compilado por volta do ano 1445, ainda no deserto, quando o povo ainda estava no caminho, né, saindo do Egito e indo para a Terra Prometida. Ele não foi escrito à medida em que as coisas foram acontecendo, mas Moisés escreve esse livro depois que eles saem do cativeiro egípcio, enquanto caminham pelo deserto e estão indo para a sua terra, a Terra Prometida. E enquanto o povo era conduzido aí do cativeiro egípcio para a conquista da terra de Canaã, esse livro foi basicamente escrito, foi colocado à disposição ou foi ditado, né, foi produzido, né, ali por Moisés, foi inspirado por Deus, né, na vida de Moisés, para que ele pudesse passar essas informações a todo o povo, passar toda essa gama de informações ao povo, né? Gênesis foi escrito em forma de narrativa,
e até o século XVIII, a sua autoria nunca tinha sido questionada, se era Moisés ou não o escritor deste livro. Mas no século XVIII alguns tentaram contestar e surgiram então alguns estudiosos que tentaram defender que a autoria de Gênesis era de outra pessoa. Mas, ou não somente Gênesis, mas todo o Pentateuco. Porém, quando a gente avalia autores do Novo Testamento e até mesmo o próprio Jesus, nós percebemos a convicção na autoria mosaica. Você pode ler aí Mateus 19, versos 4 a 8, Marcos 12, 26, é só pausar o vídeo e analisar esses textos bíblicos, você vai ver essas referências aí e como Deus fala, né, mostra quem de fato foi o autor desses livros, e o próprio Jesus reconhecendo a autoria desses livros, né, ou de quem foi que escreveu Gênesis. Aí tem alguns textos que você pode aprofundar, ok? Fazendo uma visão panorâmica então, vamos ver o que nós já vimos até aqui, nesses 6 minutos de aula. Nós vimos que Moisés é o autor, a data de escrito foi entre 1440 a 1445 a.C., o local da escritura, ou em que esses textos foram escritos, foi no deserto. O alvo deste livro foi o povo de Israel, a intenção era mostrar ao povo de Israel a sua origem, de onde eles vieram e qual era o propósito de Deus para a vida deles. O versículo-chave desse texto é Gênesis 1:1. O que está escrito lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus. É como tudo surgiu. É Deus na direção de todas as coisas, como Deus fez. Deus criou tudo. Então, o versículo-chave desse texto é Gênesis 1:1. E a palavra-chave deste livro é começo. Essa é a Gênese. Isso é como tudo começou. É assim que tudo começou. Foi assim que tudo deu início. Essa é a Gênese. É assim, esse é o resumo, uma visão panorâmica de informações básicas sobre o livro de Gênesis. Algumas coisas mais nós podemos ver, por exemplo, qual é a estrutura de Gênesis? Como é que o livro de Gênesis se divide? Entender a estrutura do livro de Gênesis é importante para que você possa aprender mais sobre ele. E o livro de Gênesis, ele é dividido em 2 momentos. O primeiro momento vai do capítulo 1 até o capítulo 11, onde o autor revela como Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, como coroa de tudo que ele havia feito. É neste momento ainda que Deus revela o estado do coração humano depois da queda e como a rebelião contra o Criador cresce desesperadamente e a punição se torna necessária por causa da justiça do Senhor. Noé é é alvo do amor de Deus e é levado então a construir a arca, como a gente já conhece lá em Gênesis 6. Ele constrói a arca, Gênesis 6 a 10, e se estendeu esse amor a toda a humanidade. Por causa de Noé, toda a humanidade foi salva. Então, o que nós percebemos até aqui é que a primeira parte do livro fala sobre como tudo começou, como tudo iniciou, como Deus criou, mas também fala como a rebelião começou, como o homem se voltou contra Deus e como se fez necessária a punição, o castigo, o ato de Deus demonstrar o seu zelo criador, o seu zelo, a sua ira sobre um povo que estava se mantendo rebelde. Um povo que estava rebelde, a corrupção estava cada vez pior, o homem estava indo de mal a pior. E aí nós vemos então, no finalzinho praticamente aí do capítulo 11, que Deus salva, no capítulo 6 a 10, Deus salva um homem, Deus salva Noé, e por meio de Noé toda a humanidade. Deus dá início a uma nova humanidade, Deus dá início a um novo começo para a história. Nesse novo começo para a história, ele vai começar agora a criar uma nação, um povo seu. Entretanto, nós sabemos também que a corrupção passa, e isso vai ter continuidade. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Nós vemos também ainda no livro de Gênesis o segundo momento. Nesse segundo momento, nós vemos do capítulo 12 até o capítulo 50, que é o cenário aberto com a escolha de Israel como um povo do pacto, o povo de Deus. E Deus faz uma aliança com Abraão que traz uma promessa de bênção para todas as famílias da terra. Está lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Sai dessa tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e ali em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa é a promessa que Deus faz a Abraão. E agora Deus está começando uma nova história aí com o povo de Israel.
E nessa parte do livro os acontecimentos giram em torno dos patriarcas. E aí nós vamos ver Abraão, Isaac, Jacó, José. Esses são os patriarcas que são mais mencionados. Nós poderíamos observar a história de Gênesis de um modo amplo, da seguinte maneira. Olha só, não saiu do jeito que eu queria aqui, mas agora dá para ver perfeito. Então a estrutura ficou assim: de 1 a 11 conta a história da criação e a corrupção da humanidade. Então 1 a 2 criação, 3 a 5 queda, 6 a 10 dilúvio, 11 Babel. Lembrando aí capítulos, né? Do capítulo 1 ao 11 nós temos a história da criação e corrupção da humanidade. Então no capítulo 1 a 2 nós temos criação, 3 a 5 queda, 6 a 10 dilúvio e 11 Babel. No capítulo 12 ao 50 a história do povo escolhido. Do capítulo 12 até o capítulo 24 nós temos a história de Abraão. 25 a 26 a história de Isaac, 37 a 36 a história de Jacó, 37 a 50 a história de José. Então nessa gama de histórias, nessa divisão nós temos então os dois enredos principais do livro de Gênesis. 1 a 11, criação. 12 a 50, a história do povo escolhido. Como foi que surgiu? Em tudo isso, o tema é começo. Como começou? Como se iniciou? Vamos seguir? Então, aí tem uma visão panorâmica, né? Uma visão breve aí da estrutura do livro de Gênesis. Né? Nós temos de um lado o texto bíblico, do outro o fato ou a criação, o fato que está acontecendo, né? Gênesis 1 e 2 criação, 3 a 5 queda, 6 a 10 dilúvio, 11 Babel, 12 a 24 Abraão, 25 a 26 Isaac, 27 a 36 Jacó, 37 a 50 José. Então, se você quiser ter uma visão geral sobre o que está acontecendo, sobre o que trata a história de Gênesis, essa é uma visão geral. Você tem uma visão panorâmica. Então, enquanto você estiver lendo algum capítulo de Gênesis, dentro desses capítulos, a história que transcorre é sobre esses pontos, esses fatos. Vamos seguir? Algumas grandes ideias, a gente chama de grande ideia, um texto que ajuda-nos a compreender Gênesis de um modo geral. Eu coloquei duas grandes ideias aqui, porque uma vem do autor da nossa revista, da revista que nós estamos estudando, e o outro é do meu colega e amigo pastor Edson. Então, a primeira aí, algumas grandes ideias de Gênesis. Deus demonstra seu amor por meio da criação, do juízo e da eleição de um povo que o revelaria às nações. E a outra grande ideia: Deus revela-se como Criador de todas as coisas, que escolhe Israel como o povo de seu pacto, porém essa escolha dá-se num contexto de rebelião, a qual ele une com justiça, mas restaura com amor. De qualquer maneira, o assunto é a soberania de Deus, o seu poder, o seu amor, o seu juízo, a sua criação, a sua eleição de um povo que deveria viver para proclamá-lo, para falar dele a todas as nações. Observe que este livro tem registro de vários começos, tanto da humanidade quanto de hábitos e convenções que os homens desenvolveriam. Por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós temos o começo do mundo. Capítulo 1 ainda, o começo da raça humana. Capítulo 2, o começo do casamento. Capítulo 3, o começo do pecado. O capítulo 4, o começo das cidades. Capítulo 4, ainda tecnologias, instrumentos, tendas, metal, por aí vai. E capítulo 12, o começo de Israel, né? O começo de uma nação. É só para a gente ter uma ideia quando eu falo que Gênesis é o livro dos começos, porque ele aponta para isso, ok? Alguns destaques importantes é que, dentre esses começos, nós temos o ponto crucial e necessário para a obra redentora, para a gente entender a obra da redenção de Deus, é que ali em Gênesis 1:1 nós temos a obra criadora de Deus, quando Ele criou tudo. E sempre que o texto da criação transcorre, a cada dia da criação, nós vemos Deus falando assim: viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom. Entretanto, nós temos no capítulo 3 o pecado. E no capítulo 3, no verso 15, a promessa da restauração. A promessa que Deus vai fazer, que Deus faz, de que Ele haverá de restaurar, que Ele vai dar um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, aqui nós temos esses dois textos que destacam. Primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no capítulo 3, verso 15, ele fala do descendente que Ele vai dar à mulher,
que vai esmagar a cabeça da serpente. Então esses pontos são propositais, que diz que toda a criação vem de Deus, é mantida por Deus, pertence a Deus, nada, né, é de outro. João capítulo 1, nós vamos ver isso, né? Tudo é dele, ele fez todas as coisas, né? É dele a criação. E nós vemos também que o pecado veio ali, né? Naquele contexto em que o homem rebela-se contra Deus. E aí Deus promete um redentor, alguém que haveria de esmagar a cabeça de serpente, de levar o homem de volta a uma comunhão plena com o próprio Pai, com o próprio Deus. Algumas curiosidades sobre Gênesis. Por exemplo, são aproximadamente 2000 anos de história em diversos lugares, como o Jardim do Éden, a terra de Nod, a terra de Canaã, de onde saiu, para onde o povo vai, né? O povo de Israel vai chegar, Egito, Ur dos Caldeus, de onde sai Abraão, Arã, né? A terra de Arã. Outra curiosidade é que Gênesis interage com civilizações antigas e que já tinham seus registros escritos, por exemplo, a Suméria, Acade, Canaã, Egito. Esses povos já existiam quando o livro de Gênesis foi escrito. Por isso, também muita coisa do que é narrado em Gênesis pode ser encontrado em escritos desses livros, em escritos sumérios, por exemplo. Existem muitas coisas que são narradas em Gênesis que estão lá. Na história dos egípcios, na história do Egito também, muita coisa que é falada em Gênesis está lá na história do povo egípcio, né? Outra curiosidade é que o primogênito deveria ser o herdeiro e o sucessor do pai. Só que em Gênesis eles não têm vez. Abel não era primogênito, Sete não era primogênito, Abraão não era primogênito, Isaac, Jacó, Judá não eram primogênitos. Eles não eram primogênitos. Entretanto, são esses que Deus escolhe. São esses que Deus tomou para si, para fazer uma grande nação. Deus escolheu a oferta de Abel do que a de Caim. Deus escolheu Sete para ser para dar a continuidade, a descendência, né? A descendência de um povo de Deus. E por aí vai. Abraão, Isaac, Jacó, nenhum deles eram primogênitos, né? Nenhum era, mas Deus os escolhe, né? Outra curiosidade é que as narrativas de Gênesis são uma expressão de contracultura em relação às outras explicações e histórias da sua época. O livro de Gênesis pode ser dividido em até 10 partes, né? Mas nós ficamos com 2 partes principais, né? As 2 principais aqui, ok? Vamos lá? Aqui está uma tarefinha que eu gostaria que nesse tempo você desse uma pausa, você pegasse, tá bom? Esses textos bíblicos de Gênesis capítulo 1, verso 1, Gênesis 1, 18 a 25, Gênesis 1, 26 a 27, 2, 16 a 17, Gênesis 3, 15, Gênesis 12, 1 a 3, 21, de 1 a 7, 26, 3 a 5, 28, 10 a 17, Gênesis 37, Gênesis 50, de verso 19 a 20. E você fizesse um estudo desses textos que estão aqui, ok? Nesse tempo do vídeo, eu gostaria que você desse uma pausa, anotasse esses versículos, anotasse esses textos bíblicos e você entendesse, buscasse entender qual é a doutrina, qual é o ensino passado nesses textos de Gênesis. Qual é o ensino passado? Nós temos em cada um deles uma doutrina que se perpetua em toda a Bíblia, né? Que vai se perpetuar em todo o ensino bíblico. Então eu gostaria que você anotasse agora aqui, dá uma pausa no vídeo, anote esses textos bíblicos e faça uma pesquisa. Qual é o ensino passado nesse texto aqui? Ok? Vamos lá? Vamos seguir? Anotou? Pausou? Anotou? Então vamos lá. Gênesis e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foram as escrituras que a igreja teve em mãos aproximadamente por 50 anos. Nele, veja alguns textos de Gênesis, por exemplo, que vão aparecer no Novo Testamento. Você vai ver agora que eu vou colocar alguns. Então, o Velho Testamento, ele perpetuou como material de estudo para a igreja do Novo Testamento por aproximadamente uns 50 anos. Após isso é que começaram a surgir as cartas, os evangelhos, a história da igreja. Ela começou a ser escrita depois desse período. Ela começou a ser divulgada depois desse período. Até então, os textos que norteavam a vida da igreja era o Velho Testamento. Os textos que ajudavam a igreja a compreender a sua história, a sua vida, era o texto do Velho Testamento.
era muito usado o Velho Testamento. Então, no Novo Testamento, o Velho Testamento é muito citado. E um dos livros que mais cita o Velho Testamento, ou principalmente as leis, é Hebreus. Se você pegar lá, você vai ver que fantástico é Hebreus. Hebreus ajuda a compreender bastante acerca, ou compreender muito acerca do Velho Testamento, que, como diz o escritor aos Hebreus, eram sombra das coisas que haveriam de vir. Então, eu quero que você veja agora alguns textos. Por exemplo, Gênesis 1, 27 e 2, 24 estão narrados em Mateus 19, 4 a 5 e Marcos 10, 7 a 8. Se você fez aquela pesquisa que eu passei anteriormente dos textos bíblicos, agora você já vai entender o que Mateus 19, 4 a 5 e Mateus 10, 7 a 8 está ensinando e qual a relação existe com Gênesis 1, 27 e 2, 24. O que um texto tem a ver com o outro? Como eles se interligam? Como Mateus 19, 4 a 5 e Marcos 10, 7 a 8 apontam para Gênesis e como o texto de Gênesis explica o texto de Mateus e de Marcos. Gênesis 38, verso 8 e Marcos capítulo 11, verso 29 também são correlatos, são textos que se complementam. O Novo Testamento citando o Velho Testamento, Gênesis 18, 18, 22, 18, 26, 4 e Atos 3, 25. Olha como eles se integram. Mais uma vez, dê uma pausa no vídeo, analise os textos, veja as doutrinas que são ensinadas em Gênesis e como o Novo Testamento os ressalta, como era importante para a igreja do Novo Testamento esses textos do Velho Testamento. Dê uma pausa de novo no vídeo aí, veja, pega a sua Bíblia, examina, vê aí, ok? Eu não vou dar isso de bandeja não, são as tarefas para você crescer no estudo panorâmico do Velho Testamento, ok? Do livro de Gênesis. Então, concluindo nossa visão sobre Gênesis, nós vemos que Gênesis registra respostas a duas questões essenciais, importantes. De onde nós viemos? Por que estamos aqui? O foco de Gênesis é esse. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Essa pergunta que muitas vezes a filosofia não consegue responder, ou não responde por não crer, né, na palavra de Deus como fonte de respostas. Aqui nós vemos em Gênesis, de onde eu vim? Eu vim do ato criador de Deus. Ele criou, Ele fez, Ele formou com sabedoria, com justiça, com retidão. Ele criou todas as coisas. E por que eu estou aqui? Com que propósito? Glorificá-lo, né? Eu vivo, fui criado e existo para louvor da sua glória. A teologia de Gênesis é a base sobre a qual Deus, o Criador soberano, escolhe Israel para tornar clara a sua revelação às nações. Você entende? Você tem entendido? Você quer entender cada vez mais o Antigo Testamento? Então comece estudando Gênesis e os ensinos que ele traz. Lembrando, olhe para aqueles textos, olhe para aquilo que eu falei lá em Gênesis, beleza? Não deixe de olhar para eles. E de fazer o seu estudo, a sua avaliação. Deus é criador, concluindo ainda, né? Deus é o criador e sustentador do universo. É isso que nós vemos em Gênesis. Deus criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Segundo, Deus não tolera o pecado e a rebelião. Terceiro, Deus oferece misericórdia e graça no caso de reação favorável. 4. Deus usa homens e trabalha em suas vidas enquanto os conduz ao seu propósito. 5. A fé sempre foi requisito fundamental para aqueles que querem andar com Deus. Então, alguns ensinos sobre Gênesis que nós aprendemos em Gênesis. Deus criou todas as coisas, Deus não tolera pecado e rebelião, Deus oferece misericórdia e graça àqueles que reconhecem a sua necessidade, né, de misericórdia e da graça de Deus. Deus usa homens e trabalha em suas vidas e, enquanto isso, os conduz aos propósitos que Ele estabeleceu. A fé sempre foi requisito fundamental, né? Abraão creu, ele saiu pela fé, ele foi reconhecido como o pai da fé, não foi à toa, né? Ele foi e fez aquilo que Deus o chamou para fazer em plena obediência. Aplicando então, precisamos crer que somos criatura de Deus Todo-Poderoso, com o risco de vivermos nossas vidas de qualquer jeito, caso não submetamos a Ele. Então nós precisamos entender isso, irmãos.
Nós somos criados por Deus, fomos criados por Ele, para a honra e glória dEle. O pecado, ele é uma fonte de destruição do homem e da ordem que esse Deus criou. O pecado destrói o homem e a ordem que Deus criou. Portanto, precisamos reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados e nos afastarmos dos nossos pecados. 3, caso tenhamos pecado, precisamos arrependidos confessarmos urgentemente o nosso pecado a Deus e Ele, com certeza, perdoa. Temos o privilégio de sermos usados por Deus no estabelecimento e de seus propósitos. Então você tem colocado à disposição de Deus para servir a Deus dentro daquilo que Ele deseja, dentro do propósito que Ele estabeleceu? A salvação requer fé daquele que se aproxima de Deus. Você crê em Deus? Esses são alguns pontos fantásticos, maravilhosos que a gente estuda em Gênesis. E essa é uma visão geral em Gênesis. Então, nós chegamos aqui ao finalzinho da nossa lição, lição em Gênesis. E a minha pergunta, a minha colocação nesse instante para você é a seguinte: você tem vivido de acordo com aquilo que Deus te criou para ser? Você está à disposição de Deus para andar com Ele, servi-lo em tudo, sendo grato por esse Deus maravilhoso que te deu vida, que te fez? Compreendeu um pouquinho da lição de Gênesis? Então nós estamos chegando até o finalzinho da nossa lição. Pega os textos de Gênesis que eu passei lá, dá uma analisada naqueles textos, veja quais são as doutrinas fundamentais ali iniciadas em Gênesis, doutrinas que nos ensinam a compreender cada vez mais a vontade de Deus para a nossa vida. Aprenda mais sobre Gênesis. Lembre-se, Deus não te criou sem um propósito. Que Deus esteja te abençoando e que essa aula marque o seu coração, a sua vida e te ajude a compreender cada vez mais profundamente os escritos da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Foi um prazer estar aqui com você. Semana que vem teremos mais uma aula e estaremos vendo um panorama geral do livro de Êxodo. Deus abençoe, meus amados. Até a próxima.